Bom, muito bem, pessoal, vamos analisar agora a função custo de curto prazo. Curto prazo é a situação na microeconomia que uma empresa tem dificuldade, ela não consegue alterar todos os seus fatores de produção. Então ela tem uma limitação. Alguns recursos, alguns fatores são fixos para ela. Há de passar um período de tempo no qual ela não consegue alterar os seus fatores de produção. Os fatores de produção são pagos, logo se remete ao quê? Ao conceito de custos. Então a gente vai dizer assim, ó, o custo total de uma empresa é desmembrado em um custo fixo e um custo variável, correto? O custo fixo. O custo fixo é fixo, como o nome está informando. Por exemplo, os aluguéis. O aluguel da loja da empresa, vendendo ou não vendendo, vendendo muito ou vendendo pouco, ela vai ter que pagar o aluguel. O aluguel é um custo fixo. Então, algumas empresas em vários setores têm um custo fixo. Quer dizer, em média é fixo. Pode alterar um pouquinho, mas é fixo, né? O custo. O seu custo de alimentação, por exemplo, é fixo. Basicamente, você tem um nível de gastos que não vai diminuir. Custo com internet, custo... Então, tem vários custos fixos, né? Custo, né? Telefonia, então, em geral, são fixos. Então, a gente representa ele por um gráfico que é super simples, nada mais simples do que esse gráfico. A gente coloca aqui custo fixo, tudo em reais, aqui são sempre, na área de custo, serão em reais, e aqui é a produção. Imagina que a empresa só tem de custo fixo o aluguel, isso aqui é o custo fixo. O valor do aluguel, sei lá, R$2.000 por mês. Qualquer que seja as vendas da loja ou do galpão, o custo fixo é de R$2.000. Perfeito. Agora, o custo variável é aquele que envolve o quê? Uma relação de que o custo variável é em função do que se vende ou do que se produz. Tem custos e despesas. Aqui a gente está englobando despesas e custos como uma coisa só. Então, o custo variável depende do volume produzido ou vendido. E aí vamos dizer, de forma geral, que o custo variável tem esse formato. Aqui eu vou botar tudo em reais. Hoje, nesse bloco de aula, aqui em cima sempre são reais. Aqui vai ser assim, ó. Formato aqui, ó, custo variável. Nesse ponto aqui, ó, é o próprio custo fixo. Se ela nada produzir, aqui é a quantidade. Se ela nada produzir, ela tem que pagar esse custo. Custo variável começa daqui, ó. Aqui está o custo fixo, ó. Está o custo fixo. Deixa eu dar um exemplo. Suponha uma empresa que tem essa seguinte representação de equação para ela. Custo igual a 10 mais 2Q. Custo super simples. Ora, esse 10 aqui representa o custo fixo, que se ela produzir nada, Q é igual a zero. O custo dela é quanto? 10. Então, esse 10 representa o custo fixo. É como se aqui fosse 10. E nesse caso, quanto é o custo variável? O custo fixo é 10, primeira parte. Segunda parte é o custo variável. O custo variável é de 2Q. Como é que é o gráfico desse custo variável aqui, nesta situação? O custo variável seria uma reta, né? Você está vendo aqui, ó? Linear seria o custo variável, ele sairia daqui, ó. Eu fiz um errinho aqui, ó. Já vi que fiz um errinho. O custo variável seria aqui. Aqui em reais, que é a quantidade. Custo variável, ele sai daqui, ó. Aqui é o custo total. Bom a gente fazer que o bom de dar aula com turma é que a turma repara professor, não é isso? Aí a gente troca, a gente acerta. Por um acaso eu observei. O custo variável, se ele nada produz, nada paga. Aqui é o custo total. O custo total não é o custo fixo mais o custo variável. Esse aqui é o custo fixo.
Então, se eu nada produzo, eu tenho esse valor de custo fixo. Quando eu começo a produzir, eu já vou ter o quê? Um acréscimo de custo total. Então, ele vai subindo, ó. Vou pegar até esse exemplo aqui, ó, para mostrar como é que fica a situação. Observa, esse aqui é o custo variável. Esse aqui é o custo variável. Nesse gráfico daqui, correto? Nesse gráfico. Esse é o custo variável. Muito bem. Aqui nesse gráfico, onde é que está o custo fixo? O custo fixo poderia estar aqui, ó. Custo fixo 10. Tá certo? Cadê o custo total? O custo total não é o custo fixo mais o custo variável? Ao nível 0 de produção, qual é o custo total? Nível 0, só tem o custo fixo, então começa por aqui. Depois ele vai ser acrescido de quê? Do valor do custo variável. Aqui é o custo total. Correto? Vamos pegar aqui uma produção. Nesse caso aqui, ó. Vamos supor que Q é igual a 10. Se Q é igual a 10, qual é o valor do custo variável? O valor do custo variável, 2 vezes 10. Dá 20. Então, se aqui for 10, custo variável nesse ponto equivale a quanto? A 20. Qual o valor do custo total? 20 do custo variável mais 10 do custo fixo, dá 30. Então, esse ponto aqui, ó, vai dar 30. Esse é o custo total, certo? Qual é a diferença daqui para cá, do custo total para o custo variável? Qual é a diferença? Esse espaço aqui, essa altura, entre o custo total e o custo variável, que é a mesma coisa aqui, ó. Qual é a diferença entre aqui e aqui? Qual é a diferença? É sempre o custo fixo. A diferença é sempre o custo fixo. Claro, quando eu falo qual é a diferença desse ponto do custo total a esse ponto do custo fixo, eu estou perguntando matematicamente o quê? Que se custo total é igual a custo fixo mais o custo variável, a diferença significa colocar, ó, diferença, não é isso? Qual é a diferença entre o custo total e o custo fixo, custo variável? Qual é a diferença? É tirar um do outro. É realmente o quê? Custo fixo. O custo fixo não é uma constante? É uma constante. Então, ao longo de cada nível de produção, a diferença entre o custo total e o custo variável vai ser o quê? Uma constante. Então, o que eu posso já amadurecer? A ideia de que custo total e custo variável são duas curvas que representam uma paralela. Elas são paralelas. A diferença de cada uma no ponto é sempre o custo fixo, que é o mesmo. Então, custo total e custo variável são paralelas. Aí eu me lembro de uma frase na política que é fantástica, nunca mais esqueço disso. Na política, até as paralelas se encontram. Né? Na matemática, as paralelas não se encontram, sempre na mesma distância. Onde uma outra vai, a outra vai na mesma distância. Paralela é aquela medida protetiva que uma pessoa que comete violência contra a outra pessoa, mulher, aí vai lá e pede a medida protetiva. Aí o delegado já emite lá, para o juiz assinar a medida protetiva. Mantenha-se sempre a 500 metros de distância do parceiro. Então, a pessoa, onde a outra for, tem que ficar a 500 metros de distância. Como se fosse uma paralela. A pessoa não pode se cumprir, ninguém nunca cumpre. Né? Mas seria uma paralela. Então, a distância tem que ser, no mínimo, o quê? Esse aqui. Certo? Na política, as paralelas se encontram porque, dependendo dos acordos políticos, um é inimigo do outro. Amanhã está tudo juntinho, abraçado, tomando o mesmo café, trocando o mesmo cooler. Por isso que se diz que na política até as paralelas se encontram. Muito bem. Então, nós temos aqui o custo total é igual ao custo fixo mais custo variável. Agora, vamos fazer mais um pouquinho de manipulação. Os custos de curto prazo, quando a gente aprende, a gente tem que olhar assim, nós estamos aprendendo, conhecendo pessoas numa festa. São simples, só tem que lembrar o nome de cada um, quem é cada um, mas enfim, o traquejo matemático é super simples. E um pouquinho de visão gráfica. A visão gráfica é bom. O gráfico é feito para resumir, só mostrar os pontos principais. É sempre um esboço gráfico. Então é importante a gente ter a gente avançar nesse tipo de prática, de conhecer gráficos, lidar com equações mínimas. É importante você preencher pontos que você, de repente, sempre deixou de lado. Então é legal a gente trabalhar nisso. Então, dessa ordem, a gente coloca assim, ó. Esse é o custo da empresa. Envolve custo fixo e custo variável. Agora,
Tem um conceito que é o conceito de custo médio. O custo médio, o que ele representa? Ele representa a seguinte situação. Minha empresa gastou R$500, supondo, para produzir 50 produtos. Então, eu estou na minha fábrica, produzi 50 unidades de produtos e tive um gasto de 500. Qual que é o custo médio? 500 dividido por 50, 10. Qual é a leitura que eu faço? A leitura que eu faço é, se eu gastei 500 para produzir 50, cada mercadoria, cada produto meu me custou quanto? Me custou, em média, 10. Então, o custo médio representa o quê? O custo unitário de cada produto realizado. Muitas vezes o custo médio é chamado de custo unitário. Então, ele representa o custo de cada mercadoria em média. Olha a importância dele. Se cada mercadoria minha me custa, em média, 10, de imediato eu já sei o quê? Que eu não vou vender essa mercadoria abaixo de 10. Imagina, a mercadoria me custa, em média, R$10. Será que eu vou vender ela por 8? Pô, se eu vender ela por... Se me custa 10, eu vender por 8, eu estou tendo um prejuízo de 2. Então, no mínimo, se eu quero ter lucro, se eu não estou trabalhando com filantropia, no mínimo, eu vou fazer o quê? Preço acima do custo médio. Se eu aceitar lucro zero, igual. Então, essa é a primeira indicação, certo? Muito bem. Já vou apagar aqui, que é só para te dar a introdução do assunto. Aqui está o custo médio, que é a relação entre custo total sobre quantidade. Vou botar assim, pequenininho. Então, custo total não é isso? De maneira que o custo médio representa o quê? O custo fixo mais o custo variável dividido pelo quê? Aí eu tenho, desmembrando, custo fixo dividido pelo quê? Mais custo variável dividido pelo quê? Resumindo tudo isso, o custo médio é igual ao custo dividido pelo quê? Mais o custo dividido pelo quê? Como eu falei, mais 2 elementos na festa que você está na festa. Te apresentaram, eu quero te apresentar esse cidadão aqui, ó, e esse aqui. Oh, muito prazer, muito prazer. Quem é esse elemento aqui? Vem desse, essa pessoa trouxe essas duas. Quem é esse aqui? Esse aqui é o chamado custo fixo médio. Esse aqui é o custo variável médio. Não vai cometer a gafe de trocar o nome das pessoas, que é feio. Então aqui, custo fixo médio, custo fixo dividido pela produção. O gráfico dele é fácil de dedução. O gráfico do custo fixo médio. Vou botar aqui tudo reais. Poderia botar aqui custo fixo médio. Ele diz o seguinte, ora, aqui em cima dele vem o custo fixo, ó. O custo fixo estava aqui, ó. Custo fixo estava aqui. Se eu produzo, se eu nada produzo, quanto é o valor do custo fixo médio? Se eu nada produzo, é custo fixo dividido por quê? Não é isso? Se eu nada produzo, aqui é zero. Um número dividido por zero dá quanto? Se você pegar essa calculadora, não vai ter resposta nenhuma, vai dar erro, tá certo? Não, o número dividido por zero é impossível essa conta, não dá para fazer. Mas a ideia é de que é um número muito elevado. Porque se você dividir 10 por 1, por exemplo, 10 por 1 dá 1, 10 por meio dá 20. Na hora que você vai diminuindo abaixo de 1, o número vai aumentando, o resultado da fração vai diminuindo. A fração é isso aqui, né? Na hora que você vai diminuindo isso aqui, a fração vai aumentando. Então, quando você vai diminuindo, chega a zero, o número vem muito alto, então ele vem lá de cima. Ele vem do infinito. Então, ela vai ter esse formato assim, ó. Custo fixo médio. Porque aqui está fixo, a única variável que está se alterando é o denominador. Então, a pergunta que se faz é, lá quando a produção for de 1 milhão, 1 trilhão, se é uma produção, se o custo fixo médio ele é sempre decrescente, será que ele vai se tornar zero? Não, nunca vai se tornar zero. O custo fixo médio ele sempre decresce, que é uma coisa interessante de pensar, né? Algo que sempre cai, mas nunca chega a zero. É o custo fixo médio. Por quê?
porque o numerador tem um valor positivo, certo? Então, há de sempre existir um pedacinho dele, que é o custo fixo médio. Qual é a importância do custo fixo médio? A importância do custo fixo médio é que ele te mostra o quê? O tamanho que uma empresa deve ter em relação aos seus custos fixos. Imagina que nós somos uma empresa de dar aula. Então, nós temos uma sala de aula. Qual é a sala de aula que a gente vai alugar? Uma de muito espaçosa ou pouco espaçosa? Muito espaçosa, o aluguel é alto. Vale a pena eu ter uma sala grande se eu tiver a expectativa de botar muito aluno lá dentro. Se for pouco aluno, eu vou ter um custo fixo alto com o aluguel. Então, a ideia é essa. Cada montagem que você tem de custo fixo, a ideia é vender bastante para poder o quê? Ficar irrisório o aluguel. Você na sua casa, você mora sozinho, passa o dia inteiro estudando. Para que você vai contratar um pacote de TV a cabo com muitos filmes que você não tem tempo de assistir? Então, você não, é caro para você isso, mais caro do que para outra pessoa que tem o mesmo salário que você, as mesmas condições de você, mas tem 5 filhos pequenos, que adoram ficar vendo cada filme direto, desenho direto. Então, para ele está barato. Por quê? Usa bastante. O custo fixo médio dá essa interpretação. Se você usa bastante um produto, vale a pena ter um custo fixo é barato. Se usa pouco, o custo fixo está caro, o aluguel está caro. Então, essa é mais ou menos a dimensão que dá. Muito bem. Então, esse é o custo fixo médio. O custo variável médio não tem essa interpretação tão intuitiva, tão convincente como a do custo fixo médio. Eu vou te dar, vou apagar isso aqui e vou te dar o gráfico do custo variável médio. Em geral, tudo vai depender de como é que é formado o custo total e o custo variável. Em geral, o custo variável médio, até que se fale o contrário, vai ter um formato assim, viu? Custo variável médio. Para a gente, para o espaço reduzido de tempo, a gente vai colocar o custo variável médio assim. A pergunta que eu quero, o que a gente vai enfocar agora é o seguinte: o custo médio é igual ao custo fixo médio mais o custo variável médio. Pergunta que se faz é a seguinte: o custo variável médio, será que ele pode ser igual ao custo fixo, igual ao custo médio? Olha só, a diferença entre o custo variável médio e o custo. Qual é a diferença que há entre o custo médio e o custo variável médio? Jogo para cá, entre um e outro. Há diferença? Qual é a diferença? Diferença dada por essa manipulação aqui super simples. É o custo fixo médio. O custo fixo médio não é sempre um valor? É sempre um valor, correto? Então, se ele é sempre um valor, vai haver sempre uma diferença entre um e outro? Vai. Então, entre o custo médio e o custo variável médio, a diferença que existe dele é o próprio custo fixo médio. Então, observa. Em estágios de baixa produção, a tua firma tem um estágio de baixa produção, o custo médio e o custo variável médio estão distantes ou não? Claro, estão distantes. Por quê? Em baixa produção, o custo fixo médio ele é alto, acabamos de ver isso. Então, no nível baixo de produção, a curva de custo variável média é bem distante do custo médio. À medida que a produção vai aumentando, essa diferença vai diminuindo. Então, só para te dar o custo médio ele é formado assim, ó. Olha, não sei se dá para perceber, eu não sou muito bom de desenhar. O custo médio tem esse formato. Eu queria que você entendesse esse formato aqui, ó. Não sei se dá para entender. Dá para ver o que eu quero enfatizar. Quero enfatizar o seguinte: quando a produção é baixa, os dois custos são bem distantes um do outro. Por quê? Porque a distância de um para o outro é sempre o custo fixo médio. Daqui para cá, ó, esse é o custo médio. Esse aqui é o custo variável médio. A distância é grande. A partir do momento em que a produção vai aumentando, a diferença está diminuindo. Se não tiver se convencendo pelo visual, acredita no que eu estou falando. A diferença vai diminuindo entre as duas curvas. Por quê?
que a diferença entre elas é o custo fixo médio. Você já viu que o custo fixo médio é uma hipérbole equilátera, que é aquele gráfico que a gente fez que vai descendo, descendo, nunca chega a zero. É sempre decrescente. Portanto, a diferença deles aqui são sempre decrescentes, mas nunca chega a zero. Portanto, o custo médio chega a ser igual ao custo variável médio? Nunca. Ele vai sempre diminuindo, mas nunca chega igual ao custo variável médio. Essa é a relação que, às vezes, a gente coloca em prova, para você ficar prestando um pouquinho mais de atenção. Quando a gente fala assim, ó, isso a gente coloca em prova, todo mundo é natural, todo mundo aguça mais os ouvidozinhos para prestar atenção. Ó, o custo médio nunca se aproxima, é igual ao custo variável médio, eles são sempre diferentes. São dois componentes diferentes, correto? Muito bem. Bom, um outro elemento que a gente tem de custos é o custo marginal. A definição de custo marginal é simples também. É a variação que eu tenho nos meus custos quando eu resolvo produzir uma unidade a mais. Aqui, ó, o delta significa variação, então aqui representa a variação do custo quando eu resolver produzir mais. Quanto que altera meus custos se eu alterar minha produção? Essa pergunta é simbolizada pelo conceito de custo marginal. Na matemática, no mundo maravilhoso da matemática, essa variação aqui é dita em termos discretos, quando a variação é de 1 em 1, 1, 2, 3, 1 quilo de batata, 2 quilos de batata, 3 quilos de batata, isso é uma variação discreta. Há de se entender também como variação contínua. O que é variação contínua? Quando é assim, 1,1 kg de batata, 1,150 kg, balança de precisão. Então, há frações infinitas de peso. Então, aí passa a ser DCT, DQ. Olha os métodos determinísticos que você estudou e gostou. D de derivada. Derivada do custo em relação derivada do custo em relação à quantidade. Passa-se, então, um conceito de derivada que a gente aqui praticamente não explora nas provas, embora esteja aqui para você aprender, porque o estudo está aqui. O estudo nosso é assim, nós colocamos todo o cardápio dos alimentos, você escolhe o que você quer estudar um pouco mais, certo? Dentro de uma obrigatoriedade mínima, você escolhe onde você quer se aprofundar. A faculdade é assim, você vai se olhando, teu olhar, onde eu quero... Não dá para estudar tudo, né? Obviamente que não dá. Então, aqui é a linguagem matemática do custo marginal. Portanto, nós vimos custo total, custo fixo, custo variável, custo médio, custo fixo médio, custo variável médio e o custo marginal. Eles são importantes para a gente entender uma opção de coisas, né? Mas, por hora, a gente fica por aqui. Espero que você tenha aprendido. Utilize o livro didático para consolidar. Só a aula não basta. A aula é para você complementar ou ter facilidade de leitura dos livros. Portanto, a partir dessa aula, você adentra-se no seu livro didático, está bem feitinho, está bonitinho o livro, ele é elogiável por todo mundo que lê. Tem uns errinhos, tem um errinho pequeno nesse livro, que é tal qual, assim, tem lá no início um gráfico no livro, agora que eu não trouxe, mas você, com a aula, com o estudo, consegue diferenciar. Me parece que era esse aqui, ó. Aqui a gente chama de custo variável e seria o custo total. Talvez algo como a gente, a princípio, se descuidou e falou no início do nosso bloco de aula de agora, certo? Mas você consegue corrigir isso. Eu até coloquei como errata e lá na plataforma, espero que ainda esteja. De maneira que, então, desejo sucesso na compreensão desse bloco. Obrigado.